Está reunido o Conselho Consultivo desta quarta-feira, dia 10 de novembro. Hoje vamos falar sobre os negócios entre Portugal e a China e esse imenso dragão asiático que cada vez mais tem uma palavra a dizer a nível mundial. Contamos, como sempre, com a presença de Amândio Antunes, Jorge Landeiro Vaz, Diamantino Marques e também José Magalhães. Agradeço aos quatro a vossa presença neste Conselho Consultivo de quarta-feira. Doutor Amândio Antunes, começo por si. Parece que de repente o mundo olhou para a China e viu ali de facto uma oportunidade, nomeadamente de negócio. Sim, a China está a tornar-se o centro do mundo económico, como já o foi há uns séculos atrás, não é? No século XV também assumiu um papel semelhante. Porque é um país que tem uma série de características que o torna único, não é? É um país que tem dimensão, é um país que tem população ativa com vontade de trabalhar, não é? É um país que tem custos dos fatores produtivos baixos, em que consegue definir uma estratégia clara de competitividade a nível global. Portanto, e essa estratégia tem-se afirmado nos últimos anos, isto não é de agora, já vem de há cerca de 30 anos ou 35 anos atrás, e, portanto, essa estratégia está a dar os seus frutos e o mundo ocidental vê, neste momento, a China como o principal polo de dinamização económica e a principal saída para a crise que vive em termos económicos e financeiros. A China, portanto, tem uma dimensão, tem um crescimento numa época de crise perto dos 10%, o ano passado cresceu 8,7% o PIB. Quando no último trimestre assumiu um crescimento do PIB de 10 e tal por cento, portanto tem uma população ativa de cerca de 1 milhões de pessoas, portanto é um país que está a fazer fortes investimentos e que olha também para o mundo ocidental, fragilizado economicamente, como uma forma de expandir o seu poderio económico e de se afirmar ainda mais, não só em termos económicos, mas também em termos políticos. Portugal assume neste papel, neste xadrez global, uma posição que eu penso que poderá ser muito importante, dada a sua posição geográfica e as suas relações com a África e com a América Latina, e portanto cabe ao governo português e às empresas portuguesas aproveitar essa oportunidade no sentido de ganharem escala, dado que o nosso país é um país pequeno, para que as empresas ganhem escala e possam desenvolver o seu volume de negócios de uma forma sustentada e de uma forma global. Portanto, Portugal tem interesse nas relações com a China, mas a China também tem muitos interesses na relação com Portugal e com os países europeus, não é? Porque a China tem um ponto fraco, que é a falta de inovação, a ausência de inovação. Ou seja, é um modelo competitivo que se suporta, que se apoia no baixo custo dos fatores de produção. E, portanto, há quem diga que esse modelo é um modelo que está numa fase final de esgotamento, que nas próximas décadas o modelo chinês terá que sofrer algumas reestruturações no sentido de se virar para a inovação e para a competitividade, não só através dos fatores do baixo custo, né, do preço, mas sobretudo também pelo lançamento no mercado de produtos com inovação. Por isso é que eles estão interessados na EDP, por isso é que eles estão interessados na Portugal Telecom, que são empresas de inovação. E, portanto, a EDP, porque avança, é pioneira e tem um papel a nível global nas energias renováveis, muito importante. A PT, porque é uma empresa também que, em termos de comunicações por fibra e na área móvel, tem um papel também muito afirmativo a nível global. E, portanto, o interesse mútuo pode gerar aqui frutos para as duas economias, e eu penso que, neste momento, a economia portuguesa tem muito a ganhar ou aprofundar essas relações com a China. Um modelo que está praticamente esgotado, mas curiosamente foi seguido também pelo Japão depois da Segunda Guerra Mundial. Começou por um modelo de cópia e de custo baixo para depois avançar, se transformar naquilo que hoje conhecemos, que é um modelo altamente competitivo e de grande avanço tecnológico. E sobretudo com a China, com uma grande dimensão e massa crítica também a esse nível, e certamente com a compra destas empresas também com alguma transferência de tecnologia. Sim, mas o Japão soube fazer isso porque a população japonesa tinha um nível de formação superior ao da China e já havia uma cultura organizacional, desenvolvimento organizacional, coisa que na China ainda é muito, muito débil. Ou seja, neste momento na China a cultura organizacional e as perspectivas de inovação, desenvolvimento da inovação estão muito embrionários ainda.
Doutora Amanda Antunes, e agora esta última ronda necessariamente tem que ser mais curta, mas de facto foi sempre um papel que nós sabemos desempenhar bem, este papel de ligação, de intermediário, de facilitador de negócios também, é isso que estamos a fazer de novo. Sim, Portugal tem um historial que lhe dá trunfos nesse campo, não é? E que é um historial que já vem de há muitos séculos atrás, portanto as relações de Portugal com outras culturas sempre foi apreciada por todo o mundo, não é? Neste momento, esta relação com a China assume-se aí um papel também importante nesse aspecto, dado que Portugal tem relações privilegiadas como se disse, com a África e com a América do Sul, né? E, portanto, a China são dois centros de negócios que eles querem explorar e desenvolver melhor. E, portanto, sabendo que, estando aliado a portugueses, é mais fácil penetrarem, é mais fácil desenvolverem negócios, eles não abdicam dessa oportunidade. E por isso é que as alianças que propuseram com o BCP e com o BPI têm, grosso modo, um campo forte nessa área, para além do interesse dos bancos também em ganharem liquidez e ganharem dimensão, obviamente. Mas o papel de Portugal neste projeto global penso que tem que ser acautelado e tem que ter uma estratégia, não pode ser à força dos interesses dos outros. Nós temos que manifestar o nosso interesse e temos que ter uma estratégia de desenvolvimento para o país, porque se formos atrás só dos outros, corremos alguns riscos. A China propõe que se duplique as transações comerciais até 2015. Ora bem, em que moldes? Nos mesmos moldes do passado? Se for nos mesmos moldes do passado, o nosso déficit comercial com a China vai aumentar. Vai agravar-se. E, portanto, a nossa relação comercial vai aí sofrer um impacto negativo, não é? Portanto, há que definir claramente qual é que é a estratégia que vamos desenvolver da relação do nosso país com a China. Os parceiros, nomeadamente as marcas, doutora Amanda Antunes, professor José Magalhães e professor Lander Vaz, agradeço a vossa presença neste Conselho Consultivo de quarta-feira. É sempre um imenso prazer de discutir os temas da atualidade convosco. É o fim deste Conselho Consultivo, dia 10 de novembro, que regressa amanhã.